Então hoje, especialmente, nós vamos tratar de um tema sobre o diabetes e que é um tema que a gente precisa difundir essa informação aqui em São Felipe, no nosso município, porque é uma doença que tem ocasionado muitos problemas na nossa população, né, nos nossos munícipes. Então a gente tem dado muita atenção, né, quanto NASF, quanto equipe de saúde, muitos problemas em decorrência do diabetes, a doença que não está tendo controle, né? Então, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica na qual há produção insuficiente de insulina ou não há produção de insulina. O corpo para de produzir insulina. Mas o que é a insulina, né? Você pode me perguntar. A insulina é um hormônio que controla a glicose no nosso sangue. E essa glicose é o açúcar proveniente da nossa alimentação, do alimento. Então, quando a gente se alimenta, o açúcar ele vai para a corrente sanguínea e se essa insulina, esse hormônio, não é capaz de conseguir captar essas moléculas, a gente tem uma hiperglicemia, que é essa elevação do açúcar no sangue, que normalmente a gente detecta através de exames laboratoriais, né, que a coleta normalmente em jejum e depois faz o teste oral de tolerância à glicose para confirmar a diabetes, né? Então, quando há depois, posterior à confirmação, vem a discussão com o médico qual o tipo de diabetes, porque sempre se fala, tem um diabetes, mas qual o tipo de diabetes? Existem vários tipos de diabetes. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, a diabetes gestacional, uma diabetes autoimune, que agora, né, muito recentemente tem se discutido um pouco sobre o quarto tipo da diabetes. Então, vou estratificar rapidinho quais são, né, as diferenças entre os tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, o sistema imune, ele ataca as células que liberam a insulina. Então, o nosso corpo, ele para de produzir essa insulina, ou quando produz, é de uma quantidade muito pequena. Então, o corpo, ele não consegue metabolizar essa glicose que está circulante. Normalmente, a diabetes tipo 1, ela acomete principalmente as crianças ou ainda na fase da adolescência. Mas não significa que os adultos eles não tenham diabetes tipo 1. Pode sim ter diabetes tipo 1, mas acontece normalmente na primeira infância. Então, a criança tem um diagnóstico de diabetes. E aí inicia-se o tratamento com a insulina ou outros tipos de medicamento e também as mudanças do hábito de vida, né? O controle na alimentação e a iniciação das atividades físicas para controlar os níveis de açúcar no sangue. A diabetes tipo 2, o organismo ele não contra-ataca, né, a questão das células produtoras de insulina, mas essa insulina ela passa a não ser suficiente para os níveis de glicose que eu tenho. Então, por decorrência do tempo, de questões genéticas, de idade, de outras doenças associadas, dos hábitos de vida inadequados, a gente pode ir machucando, não vou dizer assim, vai machucando com o tempo o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, e aí a partir de um momento ele não funciona tão perfeitamente. E aí a gente tem uma manutenção de uma dieta inadequada, rica em carboidratos, em açúcares simples, né, muito doces, muito refrigerantes, sucos industrializados, alimentos mais industrializados. Então, a quantidade desse alimento, desse açúcar no sangue circulando, a gente não vai ter uma produção suficiente de insulina. Essa é a diabetes tipo 2. Normalmente a gente descobre já na fase adulta ou na fase já na melhor idade, né? Nos idosos que normalmente são acometidos por esse tipo de diabetes. Ainda nós temos a diabetes gestacional, que é um momento ímpar na vida da mulher, que é durante a gestação, e esse momento na vida da mulher, ele requer alguns ajustes. Então, a própria gestação, o organismo ele passa por ajustes hormonais, e a placenta, ela libera alguns hormônios, e esses hormônios eles vão entrar em disputa com a própria insulina. O corpo, né, de uma maneira perfeita, para funcionar mais perfeitamente, vai tentar produzir mais insulina para ser suficiente. Às vezes não acontece. Às vezes a mulher está gestante, tem essa competição de hormônios, entre os hormônios, e o corpo ele não consegue produzir mais insulina. Então a insulina ela passa a ser insuficiente.
certo? Então, quando é insuficiente, a gente pode ter aí um quadro, um episódio de diabetes gestacional, que tende a cessar logo após o parto, mas deve-se ter cuidado, pois a diabetes gestacional pode virar uma diabetes tipo 2. Então, a gestante, depois do parto, tem, né, o neném, repete o exame e aí tem ainda o diagnóstico de diabetes. Então, aquela diabetes, ela se prolongou. Então, para se evitar, né, durante a gestação se faz o tratamento para diabetes gestacional e existe também o controle da alimentação e a questão da atividade física para a gente tentar evitar que essa diabetes se instale, que ela fique nessa mulher. A diabetes gestacional, o diagnóstico acontece depois da 20ª semana de gestação, normalmente da 24ª, né, que aí é os 6 meses de gestação, faz o exame, né, de glicemia e jejum depois de tolerância à glicose, é como, né, o diagnóstico do diabetes normal, mas é extremamente importante realizar, porque quando esse feto, né, esse bebê, ele tem essa sobrecarga também de açúcar ainda no útero, ele pode levar a doenças também já naquela criança. Então, a macrosomia fetal, que é o bebê que nasce muito grande, né, mais de 4 quilos, ou um parto prematuro, complicações no parto. Então, é muito importante que a gestante também esteja ciente se ela tem um tipo de problema desse, né, de inadequação da saúde dela. E ainda, JC, a gente tem, não é um tipo, mas a gente classifica como um pré-diabético, que é aquele indivíduo que está ali, sempre quando faz um exame de rotina, quando faz uma consulta, a glicemia sempre está acima de 100. Sempre está acima de 100, mas não está ainda em 140. Aí fala, eu não sou diabético, eu como de tudo. Porque hoje eu fiquei nervoso porque eu estava fazendo exame. Ou por algum outro motivo acha que essa glicemia alterou, né? Ficou mais alta. Mas é sempre, essa pessoa é a principal, é a que ainda, o estágio da diabetes ainda pode ter cura. Porque a partir do momento que ela foi diagnosticada com diabetes, a gente não tem mais cura, a gente tem um controle da doença. Então, quando você é classificado como pré-diabético, que é no exame de jejum, dou acima de 100, ou depois que eu comi alguma coisa, repeti o exame, deu acima de 140, então a gente tem que ficar alerta com esse indivíduo. Então, se o médico passar a medicação, iniciar a medicação, se mudar drasticamente, né, mudar logo, iniciar as mudanças dos hábitos de vida, fazer uma reeducação alimentar, iniciar a atividade física, para a gente não ter instalação de uma diabetes. Porque aí realmente o tratamento é mais criterioso e é como eu falei, a partir do momento que a doença está instalada, você tem que conviver com ela o resto da vida, porque é uma doença crônica e ela ainda não tem cura, né? A medicina ainda não chegou a uma cura da diabetes. E aí a gente lembra que ninguém morre de diabetes, e sim do mau controle da doença. Não é como um infarto, que a pessoa morreu daquele problema, né? Você morre porque em decorrência de não controlar aquela doença. Você não morre do diabetes propriamente dito, mas você morre de um pé diabético que leva a amputações, né? O paciente diabético, ele tem que ter um cuidado melhor com os membros, tanto inferiores quanto superiores, mas principalmente com os inferiores. Então, cortar a unha, não andar descalço em qualquer local, qualquer caminho, sempre ter, né, enxugar bem entre os dedos, isso tudo para prevenir que ocorram feridas, calçados muito apertados para não ter bolha, calo. Então, às vezes é um mínimo detalhe, a partir de uma mínima coisa que pode surgir uma ferida, a gente não tem uma cicatrização naquele local adequada e aí pode levar à amputação do membro, né, do pé, da perna, e é realmente algo mais drástico na vida desse indivíduo. Infelizmente, muitos pacientes eles só tomam consciência do problema quando já tem uma instalação de algo parecido, né? Quando sofreu uma amputação ou quando passou por algum outro processo. Aí, às vezes, já tem um diagnóstico anterior de diabetes e não deixou, né? Foi prorrogando e não tomou o cuidado devido, né? A diabetes é uma doença extremamente silenciosa, então você vai pode conviver anos
e não saber nem que tem a doença se você não tem uma rotina de cuidado de saúde, de semestralmente ou anualmente, né, todo ano, realizar os exames de rotina, ir sempre à unidade de saúde para verificar os níveis de pressão arterial, de glicemia. Quando houver feiras de saúde aqui no município, não participa, né? Então pode ser uma doença silenciosa que você não tem um diagnóstico, e quando tem o diagnóstico, às vezes já é muito tardio, né? Já tem que fazer uso de medicamento, fazer uso de insulinas, porque nas fases iniciais, às vezes só com o controle ou as mudanças da alimentação, introdução da atividade física, a gente consegue ter o controle dos níveis de açúcar. Aí nós temos o caso do pé diabético, tem também, ocasiona problemas renais, né? Ocasiona problemas oculares, normalmente leva à cegueira desses pacientes, né? Porque o diabetes, ela atrapalha a circulação sanguínea. Então, quando a gente não tem uma circulação perfeita do sangue no nosso corpo, todos os vasos eles ficam comprometidos. Então, os vasos que vão para as ramificações do rim, os vasos que vão, né, para a retina, para o olho, todos ficam comprometidos. E com esse comprometimento pode realmente ocasionar essas outras doenças que são em decorrência da diabetes. O açúcar. Só que o que a gente vai desmistificar aqui hoje. O açúcar não é só aquele açúcar que a gente coloca para adoçar o café, aquele açúcar de mesa, aquele açúcar branco que a gente fala. Outros alimentos também contêm açúcar na sua composição. Então, pão branco, arroz, macarrão, farinha de trigo, né? Então, bolos, biscoitos, todos esses têm na sua composição quantidades exageradas de açúcar. Aí, então, quando você ingere esse alimento, né, às vezes a pessoa faz assim, eu não tomo mais açúcar, tomo adoçante, mas come pão, come uma quantidade exagerada de biscoito no seu café da manhã e acha que está tendo um controle, né, está fazendo trocas adequadas. Então, a gente, na verdade, vai não excluir, mas diminuir e ter um equilíbrio na quantidade desses alimentos. Então, como eu vou equilibrar meu plano alimentar, né? A minha mudança de alimentação? Para o diabetes, quando a gente come, o açúcar não ir assim rapidamente para a corrente sanguínea e eu não tenho uma insulina suficiente para metabolizar esse açúcar, eu preciso que esse açúcar não vá de uma vez para a corrente sanguínea, entende? Então, o que é que a gente vai introduzir na alimentação? Para quando a gente ingerir esses alimentos que têm uma quantidade maior de açúcar, esse açúcar não ir de vez para a corrente sanguínea. Então, eu tenho que introduzir ali fibras ou outros componentes que vão retardar essa dissolução, certo? Então, onde é que a gente encontra a fibra? Nos alimentos integrais, né, os alimentos mais naturais possíveis. Então, na aveia nós temos fibra, nos alimentos in natura das saladas nós temos fibras, né, nos vegetais, nós temos fibras no aipim, no inhame, na batata doce, todos esses alimentos são ricos também em fibra. E aí a gente consegue controlar esses níveis de açúcar. Mas quando eu como um pão branco, um café com leite, aí a gente tem uma carga muito grande de açúcar no sangue de um momento só. Mas quando a gente come, por exemplo, um alimento mais natural, né, uma quantidade, 2 pedaços de inhame com uma quantidade de proteína, um ovo, uma carne, um frango e um café com leite, que é um café, né, um café da manhã, digamos, uma mudança, que a mudança seja essa, a gente já tem um balanceamento e esse açúcar não vai ser dissolvido de uma vez no nosso corpo, certo? E assim, da mesma forma, vai também para outra refeição, por exemplo, o almoço. Então, se eu como arroz, feijão, farinha e carne, então já são alimentos ricos. A farinha também é rica em açúcar. O arroz também tem uma quantidade de carboidrato que é açúcar, certo? Então, quando a gente tem uma composição dessa no prato, o nível de açúcar naquele momento vai subir rapidamente. E eu não tenho insulina para controlar. Então, se a gente introduz ali a metade no meu prato for de saladas, tomate, folhosos, vegetais, ali tem uma quantidade maior, né, da carne, do frango, do peixe, do ovo, independente, né, qual seja a fonte de proteína, uma quantidade menor de arroz, uma quantidade de feijão. Se eu excluo a farinha, então eu consigo equilibrar aquela refeição, certo? Eu não consigo, farinha é meu vício, eu não consigo largar farinha, porque é um hábito regional e como profissional a gente também deve respeitar esses hábitos regionais. Então, o que é que a gente faz? Uma troca, né, muito interessante para quem tem problemas de diabetes, é poder
equilibrar e realmente continuar comendo a farinha de mandioca. É misturar farinha de mandioca com farinha de aveia, porque a aveia já tem uma quantidade maior de fibra, então vai poder fazer essa mistura e comer ainda um pouco de farinha na sua refeição. Claro que o ideal é que não ingira, mas se ainda existe a vontade, se só consegue comer dessa forma, né? Se viveu assim muitos anos e realmente as mudanças mais drásticas são difíceis, a gente pode fazer esse ajuste. Entendeu? E assim vai para todas as outras alimentações, as outras refeições. Aí é importante salientar que o diabético, ele pode sim comer fruta, porque às vezes tem esse mito, né, porque é diabetes, aí vai aumentar a quantidade de fruta, tem muito açúcar, e aí vai acabar, não vou mais comer fruta. Não, pode comer fruta, mas essa quantidade deve ser adequada, né? Então eu não vou comer mais 5, 10 mangas, né, como na época, às vezes a gente come uma quantidade exagerada, mas aí eu posso comer uma manga pequena, não vou comer 5 bananas, mas uma banana por refeição, um lanche seja banana e no outro lanche seja uma laranja. Então são trocas e adequações que a gente faz com a vida, né? Então talvez as mudanças não sejam tão drásticas quanto as pessoas até imaginam. Tem até o medo de mudar porque acha que as mudanças vão ser muito difíceis, né? Então assim, se procurarem a orientação, procurar a unidade de saúde, a nutricionista ou a enfermeira, né, o atendimento com o médico também vai passar essas informações, quais são as mudanças que devem existir agora na nova fase, né, numa vida de um diabético e assim, iniciar essas mudanças o quanto antes. Aí eu gostaria de agradecer, dizer a todos que nos ouçam, né, que participem do programa. Qualquer dúvida sobre as temáticas que nós vamos falar esse mês, vocês podem enviar as dúvidas para JC, que ele vai nos repassar e a gente vai tentar solucionar, sanar as dúvidas e depois, né, dar a devolutiva para a população. Agradecer, fiquem junto conosco. Mensalmente agora a gente vai ter programas, né, mensais com a gravação aqui em JC com temas diversificados, trazendo sempre, né, a prevenção de doenças, a promoção de saúde, e esse é o nosso objetivo principal.